Graça e paz, bem-vindo à nossa igreja online, é um prazer receber você aqui. E nesse momento eu quero te dizer que você está prestes a receber uma palavra poderosa da parte do Senhor, que vai abençoar a sua casa e o seu coração. Então, em nome de Jesus, se prepare, abra seu coração, permita que o Espírito Santo ministre poderosamente na sua vida agora. E eu quero te dizer mais, quero te dizer que você pode fazer parte desse movimento que está sendo promovido pelo Espírito Santo na nossa igreja. De que maneira você pode fazer parte? Se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho das notificações para que sempre que tenhamos um novo conteúdo você seja notificado, e também você pode fazer uma oferta através do QR Code ou pelas informações bancárias que ficarão disponíveis para você. Contribua para a expansão do reino de Deus através da nossa igreja online. Em nome de Jesus, abra o seu coração e receba uma palavra do Senhor para a sua vida. Deus te abençoe. Graça e paz, meu irmão, minha irmã. É com muita alegria que eu quero convidar você nessa hora a louvar e adorar ao Senhor dos Senhores, junto conosco. Em nome de Jesus, se levante aonde você estiver e entre em adoração, porque o nosso Deus, o Senhor soberano, Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Então, em nome de Jesus, se ponha de pé e abra sua boca e louve ao Senhor, adore a Ele nessa hora, porque a graça do Senhor, ela nos alcançou, nos transformou e fez de nós quem nós somos hoje, filhas e filhos do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vamos adorar. Seu amor é poderoso, o Rei da
Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Senhor dos Senhores. Te adoramos, Senhor Jesus, porque Tu és o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação. E não há outra razão para nossa existência senão Te adorar e entregar tudo, Senhor, tudo que há em nós e tudo que temos ao Senhor. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como Tu, reina sobre a terra e céus. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Tu és o único Senhor. Te adoro. Declare: não há outro, não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como Tu, reina sobre a terra e céus. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. Adora Ele, adora Ele. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Só Tu és Jesus, Tu és Jesus. Só Tu és Jesus, Tu és Jesus.
nosso Deus, Ele é vencedor. O nosso Jesus, o Alfa e Ômega, é aquele que nos convida para, nesse tempo, ter uma postura de nos levantar e declarar que nós não lutamos e não avançamos pelo que vemos, mas por aquilo que cremos. A palavra do Senhor diz que eu e você precisamos e devemos andar baseados na nossa fé em um Deus que é vitorioso e que é vencedor. Aleluia. Lutamos com armas de fé e nada irá impedir enquanto adoramos. Declare isso com fé. Em meio às tribulações, nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Pega suas mãos e declare: vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é.
és grandioso, Jesus. Erga as suas mãos o mais alto que você puder e adore aquele que vive e reina, reina sobre as nações, reina, reina. Oh. Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre nós, sobre a minha e sobre a sua vida. Que oportunidade maravilhosa de nos encontrarmos nesse ambiente online para adorarmos ao Senhor e também para receber uma palavra do coração de Deus. Há algo que Ele plantou no meu coração para esse tempo que nós estamos vivendo e eu creio que Deus pode ministrar muito ao teu coração. Mas antes, eu quero te convidar a fechar os teus olhos. Temos um tempo de oração e confiarmos a nossa vida, o nosso coração ao nosso Pai, ao nosso Senhor. Você pode fechar os seus olhos onde você estiver. Você pode orar comigo? Vamos orar? Senhor, nós bendizemos o teu nome. Nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos, Senhor, de estar, ó Deus, conectados nessa hora. E não nos conectamos apenas na internet, mas conectamos o nosso espírito, o nosso coração ao Senhor. E que o Senhor, ó Deus, que é Deus onipotente, onisciente e onipresente, nos visite onde quer que nós estejamos e o Senhor nos conecte ao Senhor. Que o Senhor nesse tempo seja honrado, seja glorificado e que o Senhor ministre aos nossos corações. Nós reconhecemos que dependemos do Senhor e precisamos da tua direção, da tua vida, da tua correção, da tua inspiração, das tuas motivações para vivermos a tua vontade e para que o propósito da nossa vida seja alcançado. É no nome de Jesus que nós oramos e confiamos em Ti e pedimos para que o Senhor fale conosco e que nada nos atrapalhe de receber a Tua palavra nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pegue aí a sua Bíblia onde você estiver. Pode ser no celular, pode ser em papel. Eu prefiro sempre em papel. Mas se você tiver a sua Bíblia digital, não tem problema. E abra lá no Evangelho de Lucas, no Novo Testamento. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Lucas 15. Lucas conta três parábolas que Jesus está contando. Lucas registra essas parábolas que Jesus está contando. Então, nesse registro, nós vamos ler a parábola do filho pródigo apenas. Então, Lucas 15, no versículo de número 11, diz assim a palavra do Senhor. E disse Jesus: certo homem tinha 2 filhos. Preste atenção, começa Jesus identificando que o homem tinha 2 filhos. Versículo 12. E o mais moço deles disse ao seu pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me cabe, que a mim pertence. E o pai repartiu entre eles a sua fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma viagem longínqua. E ali naquela terra desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra grande fome. E começou a padecer necessidade. E foi então que chegou a um dos cidadãos daquela terra, e ele lhe disse, para que apacentasse os seus porcos no campo. E desejava aquele jovem comer, para encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos servos do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui estou padecendo fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Torna-me como um dos teus servos. E levantando-se então foi até a casa do seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço do seu filho e o beijou. E disse o filho: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido, e vestiu, e põe-lhe um anel na sua mão, e sandálias nos seus pés. E trazei também um bezerro cevado,
e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado, e todos se alegraram. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto de casa e ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão a teu pai, e ele matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas aquele filho se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, interrogou a ele, dizendo: pai, eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com meretrizes, então mataste um bezerro cevado. E o pai lhe disse: filho, tu sempre esteves comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo que nos alegremos com o teu irmão que estava perdido, que estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Até aqui, palavra do Senhor. Meu irmão, minha irmã, nós estamos diante de uma das parábolas mais contadas e mais marcantes de Jesus. Talvez você já tenha ouvido essa mensagem diversas vezes, associada talvez à antiga aliança que Deus havia estabelecido com o povo hebreu, com os judeus, e eles então comparados ao filho mais velho que não aceitava que o filho mais novo, aqueles então que não são os judeus, que são os gentios, o povo da nova aliança, fosse recebido na salvação e na aliança. Talvez você já tenha ouvido essa mensagem associada à igreja que vive de forma religiosa e as pessoas que estão numa religiosidade emburrecida e não aceitam que outras pessoas sejam incluídas na salvação, mesmo não tendo praticado a mesma religião que elas. Muitas talvez tenham sido as explicações que você ouviu nesse texto, mas eu quero falar de um assunto que Jesus aborda nesse texto, que é o reconhecimento da dependência. E o tema dessa ministração é filhos que reconhecem a dependência. Nós estamos entrando então no tempo do mês de setembro, quando nós celebramos a independência do Brasil. A história nos conta da importância de que o Brasil deixasse de ser uma colônia portuguesa e se tornasse uma nação própria, única. Isso não havia apenas importância naquele tempo, mas é importante ainda hoje para nós. E nós, no tempo que estamos vivendo, precisamos resgatar mesmo o patriotismo e orar acima de todas as coisas para que Deus governe a nossa nação, para que Deus converta o coração dos nossos governantes e para que eles sejam conduzidos e também governados pelo Senhor dos senhores e Rei dos reis. Afinal, se o Senhor não nos governar, em vão vigia a sentinela, como diz a Bíblia, e nós cairemos num governo de engano. Nós temos clamado e nós precisamos ainda intensificar as nossas orações para que sejamos governados num tempo de equidade pela justiça e a verdade do reino de Deus, para que Deus nos governe. Essa deve ser a nossa oração, e que todo principado de corrupção caia por terra em nome de Jesus, e que reine a justiça de Deus sobre o Brasil e sobre a humanidade. Nós podemos orar e Deus é poderoso para fazer. Então o mundo também fala sobre independência. Nós estamos vivendo um tempo que não é essa independência importante, mas a independência pessoal. O mundo ensina correntes egocentristas, egoístas. Você quer ouvir o que o mundo diz? O mundo tem dito: seja feliz, faça a tua vontade, alcance os teus sonhos, vá lá e faça valer a pena. Você é muito importante, você é capaz, você pode. Não se preocupe com o que as pessoas vão achar a seu respeito. Faça o que for necessário para ser feliz. Você é mais valioso. Essas são mentiras do inferno. Essas são mentiras que têm sido apregoadas, inclusive aqui na internet e em altares por todo o país.
Mas isso é uma mentira do inferno, porque a verdade bíblica, o ensinamento do próprio Filho de Deus é que nos doemos uns aos outros, que vivamos para o Senhor e que a verdadeira felicidade não está em fazer a nossa vontade, mas em fazer a vontade do Pai, em viver os sonhos de Deus e em nos entregarmos para que os propósitos de Deus não abasteçam apenas a nossa vida, mas cumpram-se no meio de servir as pessoas e conectar os perdidos ao Senhor. E esse texto fala, entre outras coisas, sobre dependência, sobre reconhecimento da dependência dos filhos dependentes do Pai. Mas antes, eu quero falar com você a respeito de dependência, e não vou usar o dicionário, mas com situações do nosso cotidiano, da nossa vida prática, para te falar sobre dependência. Talvez, na vida adulta, você já tenha feito a sua declaração de imposto de renda, e na hora de declarar ali aquilo que você tem e os seus gastos, você também precisa declarar os seus dependentes, seu cônjuge, seus filhos, seus pais que porventura vivem com você, idosos, sobrinhos, dependentes, pessoas que dependem dos seus recursos, que são alimentados por você e pelos seus recursos. Ou talvez você, em uma outra situação, já tenha necessitado contratar um seguro ou contratar um convênio médico, e você ali então tenha que apresentar os seus dependentes. Ou quem sabe em uma situação prática de uma entrevista e você precise apresentar que existem pessoas dependentes de você para receber algum benefício, quem sabe uma herança. Existem dependentes, eles precisam ser apresentados. Então, dependentes são aqueles que recebem um benefício de alguém, um pai, uma mãe, um responsável. E essa é a palavra, porque aqueles que têm dependentes, eles não apenas oferecem o recurso, eles não apenas são a fonte, a origem dos benefícios, mas eles são responsáveis, eles exercem a autoridade. Isso nos leva a crer que reconhecer a nossa dependência significa que nós reconhecemos que o benefício, a origem não está em nós, que nós recebemos de alguém e que há alguém responsável sobre nós. E é sobre isso que esse texto fala, é sobre isso que Jesus está falando. Esse filho pródigo, o texto, inclusive antes de apresentar a trajetória do filho pródigo, o texto diz: Jesus ensina que esse servo, que esse senhor tinha 2 filhos. Um pai com 2 filhos dependentes, que ainda não haviam entendido a dependência e nem reconhecido a paternidade, a sua filiação e a sua dependência como filhos. O texto vai dizer que o filho mais novo recebe aquilo que é do pai, ele pede, mas ele reconhece que é do pai. Então ele pede e recebe, e o texto diz que o pai reparte aos 2 filhos por igual. A herança que um dia, depois da morte, eles receberiam, o pai decide dar, entregar aquilo que é seu aos seus filhos. Mas é somente no momento de crise que o filho mais novo, perdendo tudo, vai entender o que significa depender. Porque estando no meio dos porcos, no meio da lama, perdido, tendo perdido tudo, ele vai reconhecer: na casa do meu pai, até os servos têm alimentos. Na casa do meu pai, os servos são dependentes. Eu era dependente, não era meu, era dele, procedia dele. E ele toma uma decisão: quem sabe eu possa voltar para a casa do meu pai, não mais como um filho, mas como um servo, mas aquilo que é dele eu posso receber. E ele decide então voltar. O pai recebe com alegria e ele é encontrado. E no momento em que ele está voltando, antes que ele diga aquilo que ele pensou em dizer, o pai já o abraça, o pai já o ama. Ele recupera o amor do pai, ele recupera o seu lugar de filho, ele recupera os benefícios e, acima, a responsabilidade, o cuidado do pai com o seu filho. O texto nos ensina que depois bate um ciúme no filho mais velho.
que estava na casa do pai, mas ainda não havia entendido a dependência. E ele vai dizer: pai, eu estou aqui, o senhor nunca me deu um cabrito para eu celebrar com os meus amigos. E o pai vai dizer: filho, você sempre esteve comigo, e o que é meu é seu. O pai reconhecendo o filho dependente, e o filho ainda não tinha entendido, ele vai dizer: tudo que é meu é seu, tudo que é meu está à tua disposição. É tempo de nos alegrarmos com teu irmão que estava perdido, estava morto e agora reviveu, foi encontrado. E ele vai ensinar então o filho mais velho que, se ele não fosse egoísta, ele abriria as portas também da casa do pai para receber o seu irmão, para receber o outro filho. E aquele filho então pode entender o que é dependência, se reconhecer como um filho dependente do pai. E é isso que esse texto trata. O texto apresenta 3 situações de perda: a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido. O que acontece é que o que aproxima esses textos é que aquilo que estava perdido em casa. E há coisas que estão perdidas nas nossas casas, há coisas que estão perdidas na nossa geração, há coisas que estão perdidas na igreja, e nós precisamos recuperar. Estava perdido em casa. Não só o filho pródigo havia se perdido da casa, mas aquele que estava na casa estava perdido. Não havia reconhecido a sua dependência. E quando ele reconheceu a dependência, quando nós reconhecemos a dependência, nós descobrimos que os méritos não são nossos, que os méritos são do Pai, que Ele é a origem, que nele estão as nossas fontes, que nele está todas as coisas, e nós dependemos daquilo que vem das mãos dele. Está no Pai. Então eu quero ministrar o verdadeiro evangelho contra a cultura desse mundo. Não seja feliz sozinho, não seja egoísta, mas seja dependente. Não decida sozinho, mas viva a direção de Deus para a tua vida, viva os sonhos de Deus, seja um filho dependente de tudo aquilo que vem das mãos de Deus. Escolha depender da vontade de Deus para a sua vida. Quando esse filho voltou para casa, ele recebeu o verdadeiro amor. Não é um amor que esse mundo nos oferece, não é um amor de barganha, de troca, não é um amor eros, de um homem para com uma mulher, erótico, não é um amor filéu, de troca, de algo que alguém pode me oferecer, mas é um amor ágape. A melhor tradução é o ágape, de doação, de entrega. E a Bíblia diz que Deus é o amor, e quando somos amados pelo Senhor, não apenas recebemos algo dele, mas recebemos o próprio Deus, porque Ele é o amor, e quando Ele nos ama, então Ele se doa por nós. Ele é o Deus que se fez carne e habitou no meio de nós, e nós reconhecemos o amor porque recebemos a doação do Pai em Cristo Jesus. E é isso, meu irmão, e é isso, meu amigo, minha amiga, minha irmã. Reconhecer a dependência é receber esse amor que nos completa, que nos preenche, que nos restaura, e coloca sobre nós a paternidade de Deus e nos aponta caminho, direção, segurança, proteção. Não andamos mais perdidos. A nossa geração, o nosso tempo tem sido marcado por pessoas sem direção, sem convicção, pessoas inseguras, pessoas que não têm uma direção, pessoas que não têm firmeza. E não é as políticas, doutrinas, ideologias do nosso tempo que vão nos garantir essas coisas, mas somente reconhecendo que somos dependentes, que somos filhos dependentes do Pai. Somente aceitando que, diferente do filho mais velho aqui, o nosso irmão mais velho, Jesus, não foi egoísta, mas ele, como filho,
nos abriu a porta da casa do Pai, e em Jesus nós fomos transformados em filhos. Se recebemos o sacrifício de Jesus, se o reconhecemos sobre nós, nós nos tornamos também filhos de Deus por adoção. As portas da casa do Pai são abertas para nós através de Jesus Cristo. Nós recebemos esse amor, nós reconhecemos esse amor quando somos dependentes. Nós recebemos os benefícios, a direção, o cuidado, a proteção que o Pai nos oferece. Tudo que está na casa do Pai, tudo que é do Pai, os milagres, as bênçãos, as vitórias, as conquistas, as superações, tudo que está no Pai, Deus, Criador dos céus e da terra, é disponível para aqueles que se reconhecem filhos dependentes. É disponível para aqueles que não querem andar isolados, independentes, mas que querem fazer parte da família de Cristo, da família na fé, que querem aprender a amar os seus irmãos e querem, acima de tudo, aprender a amar e a viver para o Pai. E é nesse sentido que eu quero te convidar a tomar uma decisão e a permitir que a sua vida seja guiada pelo Pai, e a permitir que Ele não apenas te ofereça os benefícios, mas que Ele exerça autoridade sobre a sua vida, que Ele exerça proteção, cuidado e governo sobre a sua vida. Há um Deus que não apenas, como Pai, não apenas quer nos apresentar benefícios, mas há um Deus que deseja estar sobre nós, e nós o recebemos quando somos dependentes. Eu quero orar com você. Quero orar com você que porventura se afastou dos caminhos do Senhor e estava perdido, e nessa oportunidade está recebendo essa palavra, está entendendo que Jesus tem um plano para a sua vida, que o Pai te ama e que Ele deseja conduzir você, e você pode voltar. Tem um caminho para você, tem um lugar na casa do Pai. Quero orar por você que nunca tomou uma decisão pelo Senhor e deseja se comprometer hoje. Quero orar por você que até está na casa do Pai, mas está perdido, não consegue se conectar, não consegue perceber esse amor. Quero orar por você que nunca se comprometeu e deseja assumir um compromisso hoje com o Pai. Quero orar com você que havia se comprometido, mas está abatido, está cansado, perdeu a motivação. Se você deseja se reconhecer como filho dependente desse Pai, coloca as mãos sobre o teu coração. Eu quero orar com você. Quero abençoar a tua vida, quero unir a minha fé à sua e quero clamar para que você encontre o caminho da dependência. Coloca as mãos sobre o teu coração e nós vamos orar. Senhor, eu oro te louvando por esse tempo e por essa palavra. E peço que o Senhor visite o coração desse meu amigo, dessa minha amiga, que toma uma decisão agora de entregar o seu coração ao Senhor. Que o Senhor perdoe os seus pecados, que o Senhor o lave com teu sangue, escreva o seu nome no livro da vida. Que o Senhor conecte o coração desse filho perdido que está voltando para a casa do Pai ao Senhor. Eu quero orar, Senhor, por pessoas, ó Deus, que estavam na tua casa, mas não comprometidas. Senhor, que perderam a motivação, que se afastaram. Pessoas, Senhor, que estão abrindo mão dos seus planos, dos teus projetos, Senhor, pelas frustrações, pelo medo, Senhor, pelas marcas que a vida tem trazido ou que pessoas têm produzido. Eu quero pedir, Senhor, em nome de Jesus, que eles sejam abraçados por esse Pai. Senhor, que em nome de Jesus eles sejam visitados pelo Santo Espírito de Deus, tenham os seus pecados perdoados, Senhor, sejam renovados, sejam fortalecidos e decidam mesmo se comprometer com o Senhor. Nós não somos o que o mundo diz, nós não queremos viver, Senhor, amoldados aos sistemas corruptos do mundo, mas nós somos o que a tua palavra diz que nós somos filhos, somos mais que vencedores, somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Obrigado pelas portas abertas, e nós entramos por essas portas. Levante as suas mãos onde você estiver e repita comigo, diga: Senhor Jesus, eu sou um filho dependente do Pai, a minha vida é do Pai. Senhor, nós não queremos apenas ser aqueles que te reconhecem como Salvador da nossa alma, que não vai permitir com que a nossa vida caia no inferno eternamente, mas queremos que o Senhor seja
o Senhor da nossa vida, aquele que governa a nossa mente, nosso coração, nossas atitudes. Em nome de Jesus nós oramos, te entregamos o nosso coração e a nossa vida. Somos filhos dependentes do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Que oportunidade maravilhosa. E se você foi abençoado com essa palavra, se você toma posse disso, seja também um canal de Deus na vida de outras pessoas. Seja um irmão amoroso, uma irmã amorosa, e compartilhe essa palavra para que ela abençoe muitas outras vidas. E que filhos também voltem para a casa do Pai através da sua vida. E que em nome de Jesus eles se reconheçam dependentes do Pai. Nós somos filhos dependentes de Deus e vamos colher os benefícios dessa dependência. Direção, proteção, provisão, milagres. Tudo que é do Pai é seu. Tudo que é do Pai é nosso. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Um abraço, um beijo no seu coração. Fique com Deus.